O Brasil está longe de sair da crise? O governo federal, os estados e os municípios acumularam no primeiro semestre do ano o pior resultado fiscal já registrado desde 2001. O rombo registrado no período somou mais de 23 bilhões contra um saldo positivo de 16 bilhões no mesmo período do ano passado. O brasileiro ainda pode ter esperança? Como o mundo está vendo a crise no país? Para responder essas e outras perguntas, nós vamos conversar com Silvio Catiabava, diretor e editor, chefe do Le Monde Diplomatique Brasil. Está no ar o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Tudo bem, Silvio, prazer em revê-lo. Prazer é todo meu. O mesmo nós não podemos dizer em relação ao nosso país. Silvio, apresentei uns números na abertura do programa que são reveladores da profundidade da crise que nós vivemos. Ainda há polarização entre duas grandes correntes no país, que é um fenômeno político que ainda deixa a crise um pouco mais potencializada. Começando, inicialmente eu gostaria de saber de você, como nós saímos dessa crise? Pela via democrática. Quer dizer, pode parecer um Uma refrão. resposta simples, né? Pois é, pode parecer um refrão, né? Mas essa crise, ela é na verdade uma tentativa de retomada do controle da política do Estado por parte do grande capital, né? Quem está interessado, vamos dizer assim, em promover a mudança de governo, em consumar o golpe, né, são aqueles que estão agora liberando o pré-sal para as multinacionais, né, são aqueles que estão abrindo um processo de privatização de tudo que pode ser possível privatizar no âmbito do Estado. Esses políticos, eles têm uma doutrina, na verdade é um dogma, porque não se discute muito o significado disso, que o Estado tem que ser mínimo para dar espaço para os agentes do mercado operarem, substituindo o Estado na realização das políticas públicas, né? Quer dizer, e essa crise, então, é uma crise por uma forte pressão de mudança na estratégia de governo, né? O governo anterior, com todos os erros que praticou, né, utilizava o Estado como uma alavanca de desenvolvimento, né? Esse governo agora não quer fazer isso. Ele acha que o livre mercado, que não é livre porque é cartelizado, oligopolizado, é melhor para a sociedade do que um Estado regulador. Quem perde é o cidadão, porque todos os cortes estão sendo feitos no âmbito das políticas que atendem o cidadão. Você não vê um ônus para os mais ricos. Não aumentou tributo algum, eles não estão contribuindo em nada para sair da crise, né? E não estão investindo aí. E não estão investindo. Então, o que eu acho que pode tirar o Brasil da crise é um projeto de futuro, né? Qual é o país que nós queremos? Porque o neoliberalismo e esses fundamentalistas de mercado, eles não têm projeto de futuro. Eles administram o presente com uma ganância que você não imagina, né? Ganhar tudo já, mesmo prejudicando os outros, né? A edição desse mês que entra na banca do Le Monde Diplomatique Brasil, né, leva o título Governo Antipobre, né? Porque as medidas que ainda serão tomadas, ainda não foram, mas já são anunciadas, como a proposta de emenda constitucional 241, né, eles são terríveis. A gente fez uma projeção, usando as regras dessa PEC, dessa proposta de emenda constitucional, que estabelece um teto para o gasto público, para o gasto do Estado. E em algumas políticas, esse teto tem que ser mantido em relação ao gasto do ano anterior, mais a inflação. Em outros nem tem inflação, né? Pra você ter uma ideia,
2015, o Estado brasileiro, o governo federal, aliás, gastou 103 bilhões na área de saúde. E foi um acréscimo importante, né? Quer dizer, se a gente aplicasse essa regra da PEC 241, usando 2006 como referência, 10 anos, né? E chegando até agora, o que poderia ter sido gasto em 2015 seria 28 bilhões, ao invés de 103. Olha o tamanho do corte. É o corte do SUS, é o corte do atendimento da saúde como uma política que atende a todos, só vai atender os mais pobres. E está se falando num plano de saúde meia boca, entende? Para aqueles que não são tão pobres, terem algum seguro de saúde, mas que não cobre operações complexas. Diante dessa realidade que você mencionou, qual é a saída? Então, eu falei, a saída é a saída democrática, né? Quer dizer, eu, primeiro, estou muito surpreso. Desculpe interrompê-lo, mas, por exemplo, tem que é isso, especialistas, né, que defendem que a nova república que iniciou a redemocratização do país já não existe mais, porque aquelas forças reunidas em torno da democracia representativa. Agora, realmente, com a saída de cena do PT, surge uma nova realidade. E nesse aspecto que eu falo da saída. Do ponto de vista do que nós temos hoje como sistema político, essa saída é muito difícil. Porque a tendência, né, é que aquele centrão no Congresso se dissolva, não vai ter mais esse peso, né, mas continua havendo uma maioria capaz de aprovar uma emenda constitucional como essa, que requer 2/3 do Congresso, né? Então, pelo menos até 2018, onde nós vamos ter a renovação do Congresso, essa situação vai continuar assim, né? Quer dizer, o que me dá muita esperança, e eu acho que é importante, né, é primeiro considerar, olha, a história não acabou, nós já vivemos períodos duros no Brasil, né, saímos deles para melhor, não é? Quer dizer, e eu vejo um nível de organização na sociedade civil que eu não conhecia antes, João. Por exemplo, você pega um bairro como Grajaú, né, é um bairro da periferia da Zona Sul de São Paulo, né? Lá tem mais de 100 coletivos jovens que fazem cultura, fazem música, fazem estudo, fazem artes, fazem um monte de coisa. Num bairro você tem 100 coletivos de jovens, né? Você tem as jovens mulheres negras, né, que não combinam muito com o movimento negro como um todo, porque elas também enfrentam o machismo no movimento negro, né, mas que estiveram marchando na frente do Planalto 2 meses atrás com 50 mil mulheres. Entende? Quer dizer, tem uma vitalidade essa sociedade que ainda não encontrou uma maneira de se expressar no campo da política, não é? Mas porque que tem vem, uma certa desconfiança, né, tem, em relação claro, à política. Mas que vem. E no próximo bloco eu quero te ouvir sobre a nova política que pode vir aí depois das eleições. Nós voltamos dentro de instantes. Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil. Independente e crítico. Voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Eu me referi às eleições e a partir delas, numa democracia que a gente consegue mudar. Mas também ficou no ar, né, uma desconfiança desses coletivos jovens em relação à política tradicional, né, Silvio? Há algumas experiências, né, na Europa, Podemos, e agora a Luiza Erundina com Raízes. Você também é esperançoso que a gente possa oxigenar o que há de bom nessa política, nessa pequena política que é realizada aqui no país, para transformá-la numa coisa significativa que possa provocar mudanças no nosso país? Eu sou esperançoso, sim, né? Quer dizer, eu não vejo muita experiência positiva
nesse cenário internacional. O Podemos é uma delas, né? O Syriza na Grécia foi uma delas também, né? Mas as pressões são muito grandes, porque nós não estamos falando de uma crise nacional. Nós estamos fazendo uma crise do capitalismo internacional, né? Que passou a controlar os governos, né? Os fundos de investimento, os grandes bancos, passaram a controlar os governos, controlar a União Europeia e tudo mais. Então, isto não muda de uma hora para outra, né? Quer dizer, a própria revista Economist, ela fala assim, nós precisamos dividir essas grandes multinacionais para que elas não tenham mais poder do que os governos, né? Mas isso ainda não aconteceu, né? E dificilmente então, pode acontecer. No horizonte, assim, dos próximos anos, eu vejo com um certo pessimismo a evolução da crise internacional, né? Quer dizer, eu acho que nós vamos ter outros problemas financeiros por causa dessa ciranda louca, né? Do lucro fácil das bolsas, dos papéis que não tem lastro real, essas coisas, né? Mas eu vejo que também as alternativas, elas surgem a partir dos territórios nacionais, elas não estão surgindo internacionalmente, né? Quer dizer, você veja esse período na América Latina em que teve uma onda rosa, né? Quer dizer, é o Equador, a Bolívia, a Venezuela, a Argentina, o Uruguai, o Brasil. Isso foi uma experiência importante, não é assim qualquer coisa, né? Quer dizer, e no Brasil nós temos uma riqueza imensa. Por exemplo, estava fazendo um artigo recentemente, né? E eu acho que esses conselhos e conferências que o governo anterior promovia não vão ser estimulados nesse período, né? Não combina com democracia os cortes e os ajustes sociais que eles estão promovendo. Mas a gente fez um cálculo por cima. Nós temos conselhos municipais de saúde em todos os municípios brasileiros. Dá mais de 60 mil conselheiros. Olha só, né? Tem os funcionários da área de saúde, que fizeram inclusive mestrado, doutorado, que estão na linha da política sanitarista, na linha de uma política que precisa incorporar a população no processo de formulação das políticas, né? Que são muitos milhares. Então, na hora que chegar a hora de fazer o corte, vamos dizer assim, no SUS, por esse governo, eles não vão fazer um passeio, não vai ser fácil, né? Porque você vai ter o usuário que vai perceber que isso não está funcionando, você vai ter 60 mil conselheiros que estão acompanhando o corte da política, e você vai ter os funcionários da área de saúde, que são muitos, né? Muito, é verdade. Então, é muito diferente de outras épocas em que um golpe não teve reação. Eu acho que quando você ouve esses slogans, vai ter luta, não é a luta assim do enfrentamento físico, né? É a luta política, é a luta de dizer assim, olha, vocês estão por um caminho errado, que sacrifica a população, e nós defendemos tais propostas que são melhores. Não é? Você falou da área de saúde e me ocorreu te perguntar daquele projeto Mais Médicos, interessante, que está correndo risco. Está correndo risco. Está correndo risco. São mais de 10 mil médicos cubanos que estão no Brasil hoje, né? E eu tive a sorte, olha só que curioso, eu estava numa reunião no Camboja, há poucos meses atrás, né? E eu liguei a televisão e eu assisti a TV cubana, que a gente não assiste aqui, né? E tinha um médico cubano que era o responsável pelo envio dos médicos cubanos ao Brasil, que dizia assim, nosso programa, em conjunto com o Brasil, é uma maravilha. Nós temos resultados fantásticos. A mortalidade infantil caiu pela metade, a mortalidade geral caiu pela metade nas áreas em que nós estamos atuando. Porque tem municípios, tem mais de 2 mil municípios, e só tem um médico. E esse médico é dos mais médicos, né? Então, cortar o Mais Médicos é cortar a saúde para mais de 2 mil municípios, no sentido de que lá não vai ter nada, né? E é muito impressionante, porque há uma disposição para isso, né? Se ideologiza um pouco a coisa, os médicos cubanos, né? Quer dizer, são cubanos, são bolivarianos, ou não sei o quê, e se esquece que a gente não tem médicos nesses municípios pobres, porque os nossos médicos se formaram numa concepção de elite, que quer um consultório privado, não é? No melhor lugar que o mercado pode oferecer, e não quer ir para lá. São os cubanos que estão indo para lá.
Os Mais Médicos e outros projetos sociais importantes do governo Dilma Rousseff, eles estão sofrendo um impacto do obscurantismo, né? Eu falei no início do programa de duas correntes que estão se degladiando aqui no espaço público brasileiro, né? Você vê como nocivo essa movimentação, essa polarização, porque ela acaba comprometendo trabalhos importantes que foram realizados, né, pelo governo. Eu acho que a democracia, uma das funções principais delas, né, é que os interesses podem ser negociados no âmbito do parlamento, na formulação das leis, na pressão sobre o executivo e tal, né, e se compõe um acordo, não é? Quer dizer, não é uma só parte que perde tudo, né? Há concessões, você vê as negociações salariais com as fábricas, o aumento de produtividade, essas coisas, assim, são pontos de negociação, né? Esse governo está dizendo assim, o governo interino do Temer, né, o governo golpista, está dizendo, não tem negociação, nós vamos descer o cacete. Quem não gostar, não gostou, tchau, entende, né? E o nosso ministro da Justiça, o Alexandre Moraes, já está indiciando gente na lei do terrorismo, que acabou de ser aprovada, não é? Agora prenderam esses jovens aí antes das Olimpíadas, né, por conta de uma ameaça potencial. Imagina, quer dizer, você prende as pessoas porque as pessoas são supostamente que vão fazer um crime no futuro. É um negócio preocupante. Nós voltamos àquele velho problema, né? Que não existe política de Estado e sim de governo. E quando acontece casos como esse que nós estamos vendo aqui no Brasil, se compromete as duas coisas que já estão sendo realizadas, né? Nós vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes. A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram em cada detalhe, cada emoção. Estudar na FIA me fez crescer profissionalmente e a conquistar um objetivo maior, que foi a felicidade de ajudar meus filhos numa carreira brilhante. E a FIA compartilha esses sonhos com a melhor estrutura, corpo docente e networking que conduzem ao sucesso e à felicidade. FIA, sua maior conquista. Voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Silvio, nesse último bloco, acho que é importante a gente conversar um pouco também sobre o afastamento da presidente Dilma Rousseff. A repercussão no exterior tem sido muito negativa. E esse governo está com uma série de dificuldades de se relacionar com outros países, não só aqui da América do Sul, como da Europa também, né? É verdade, né? Houve um esforço de difusão muito grande da parte dos democratas desse país da denúncia do golpe, né, que foi amplamente acolhida nos principais jornais e mídias internacionais. Quer dizer, os próprios governos, né, estão tendo pressão dos seus cidadãos, né, para não reconhecer o governo Temer como um governo legítimo, né. Então, há uma difusão, hoje em dia, inclusive, eu diria que majoritariamente o cenário dos países, assim, o cenário internacional avalia que está tendo um golpe no Brasil, né? Quer dizer, e se você olhar para dentro do país, mudou também, né? As últimas pesquisas de opinião dão 13% ou 16% de apoio de ótimo e bom para o governo Temer, né? E ele está sendo um dos piores avaliados pelas pesquisas de opinião da nossa série democrática, né? Quer dizer, então, eu acho que está caindo a ficha também aqui dentro, né? Dizendo assim, bom, aquela coisa que a gente queria melhorar, aquela denúncia de que o outro governo não faz direito, esse não está fazendo igualmente, né? E tem ministros que estão caindo, né? 3 deles caíram nas 2 primeiras semanas, acusados de corrupção também desse novo governo, né? Não só o problema da corrupção é sistêmico, quer dizer, você tem que mudar o sistema político para acabar com a corrupção, né? Como esse novo governo não está apresentando alternativa nenhuma, né? Quer dizer, se ele ficar, nós não temos nenhuma garantia que vai melhorar. Ao contrário, depois das eleições municipais, é que o Meirelles e o Temer estão dizendo, aí a gente vai botar o ajuste de verdade. Aí que o cidadão vai ter que apertar o cinto. Muito bem, olha, esse governo com baixa popularidade,
um parlamento fraco e comprometido, descomprometido, né, com as questões sociais, a nossa democracia corre perigo? A nossa democracia não está sendo respeitada. O principal elemento estruturante da nossa democracia é a Constituição. E esse governo já passou várias vezes em cima da Constituição de 1988. Né? Mesmo a nível imediato, agora, por exemplo, com a polícia fazendo a desocupação das escolas secundárias, ocupadas pelos alunos daquela escola, né? Eles entraram sem mandato de segurança, desceram o cacete, né? E disseram, agora não precisa mais mandato para fazer isso. Então, nós estamos vendo sucessivas violações, inclusive da parte do judiciário, vamos falar a verdade, entende, né? Onde os instrumentos de poder, quer dizer, o parlamento, o judiciário, essas instâncias, né, se partidarizaram. É que nem a história da escola sem partido. Né? Quer dizer, é uma doutrina ideológica que não aceita contestação, que reprime e que não quer dialogar, não quer debater, né? Quer dizer, quer se impor. Então eu penso que nós estamos entrando num período que vai ficar cada vez mais autoritário. Ainda não chamo de ditadura, porque ainda tem um funcionamento formal, vamos dizer assim, das instituições, mas essas instituições elas foram capturadas, né? Por um lado da sociedade, pelas elites, que têm os seus parlamentares como representantes, entende, né? E que estão dando um giro na política brasileira, até internacionalmente. Você veja, o Mercosul não consegue passar a presidência temporária do Uruguai para a Venezuela, né? Porque o Paraguai, a Argentina e o Brasil não querem. E eles estão passando por cima das regras do Mercosul. Quer dizer, o autoritarismo não é só um autoritarismo de economia interna, né? Ele está se expressando em toda a política do governo. Você acredita que esse protagonismo do Poder Judiciário que você citou, ele pode ter um aspecto favorável na proteção da nossa democracia? Olha, sem dúvida tem aspecto favorável, né? Eu acho que investigar a corrupção é central, né? Não deve haver quartel para isso, né? Mas agora há uma enorme pressão da parte do Congresso para que a Lava Jato pare, né? Inclusive houve mudanças de posição na votação da autorização para o processo do impeachment, né? Porque o Cunha, o presidente da Câmara, ele chegava a pressionar as pessoas assim, isso foi dito por pessoas que estavam lá, né? Vota a favor do impeachment, senão você vai para a cadeia. Porque o acordo era assim, você vota a favor do impeachment e a gente põe a Lava Jato na geladeira. Né? É verdade que o governo, o Congresso não tem esse poder de paralisar o judiciário, mas a intercomunicação entre esses poderes, você pode perceber através, por exemplo, da atitude do Gilmar Mendes, né? Que é partidarizado, ele não é um juiz neutro, ele evidentemente tem lado, né? E é contra o governo, é contra o PT, é contra o governo anterior, é contra o PT, e usa dos recursos jurídicos para poder favorecer uma ala política. Eu lembraria que ele sentou em cima, pediu vistas do projeto que proibia o financiamento empresarial de campanhas. Mais de um ano. Mais de um ano. Isso não existe, não tem. É contra a regra do Supremo Tribunal Federal um juiz ficar mais de 15 dias pedindo vistas. Outro aspecto importante que eu queria repercutir com você é a nossa democracia com 30 e poucos partidos, né? E todos gerando desconfianças da população, né? Como é que nós resolvemos isso? Olha, nós vamos ter que fazer uma reforma política e realmente 30 e poucos partidos não dá, entende? Quer dizer, você tem que ter aí uma meia dúzia de partidos importantes, né, que vão discutir projetos de sociedade, né? Esses partidos pequenos, né, Emael... Chamado de partido de aluguel, né? Eles são um negócio, né? Eles negociam espaço na televisão, eles negociam, enfim, quer dizer, não são partidos políticos, são aparelhos, né, que são usados em benefício próprio de quem os criou.
né? Você falou em reforma política, você vê condições de fazer uma reforma política de interesse da população brasileira? Não, hoje não. Eu acho que o cenário é imprevisível, né? Quando começarem os cortes mesmo nas políticas, porque ainda não começou, esse governo está segurando a onda, até deu aumentos. Para o judiciário deu um aumento de 41%, né? Quer dizer, você veja que foi a negociação com o Supremo a respeito do encaminhamento do Cunha, do processo do Cunha e do impeachment, né? Quer dizer, isso não tem provas, então alguém pode alegar que eu estou inventando, né? Mas a análise permite supor isso. É um encadeamento sequencial que levanta suspeitas, entende, né? Para fechar nossa entrevista, você no programa de hoje, você citou os coletivos dos jovens, que é aquilo que dá esperança a você de que nossa sociedade possa mudar e ser mais justa e mais igualitária. Que passos você, ou etapas você conseguiria descrever para que a gente chegue numa situação favorável e o Brasil possa sair dessa crise? Já eu estava lembrando que durante o período da ditadura, eu estava trabalhando na periferia da cidade de São Paulo, fazendo educação de adultos, método Paulo Freire, e ajudando a organizar, por exemplo, a oposição sindical metalúrgica. A partir das aulas de alfabetização de adultos, você juntava os operários da mesma fábrica, chamava o pessoal da oposição sindical, e eles começaram a estruturar um movimento que acabou tomando os sindicatos por eleições e criando o sindicalismo combativo. Esses eram os meus 18, 20 anos, 22 anos. Eu acho que nós estamos passando por um processo em que esses grupos disseminados pela sociedade, organizados, de cidadãos que lutam pelos seus direitos, pelo direito contra o racismo, contra a homofobia, pelo direito da mulher não ser discriminada, por vários direitos, né? Esse pessoal está começando uma caminhada, do mesmo jeito que eu fiz parte de outra caminhada no passado, né? Talvez possa demorar 10 anos, né? E pode ser muito menos. Se tivermos um outro junho de 2013, esse jogo muda, né? E como tem uma situação de polarização que você se referiu, que é real, né? Quer dizer, em algum momento você pode ter um elemento que deslanche uma outra mobilização desse tipo. O Brasil não foi desmontado na sua sociedade civil. A sociedade civil está presente, está organizada e está sentindo as dificuldades que esse governo está pondo para ela, né? Prazer em vê-lo. Obrigado pela entrevista e parabéns pelo trabalho no Le Monde Diplomatique, que nesse período é fundamental que nós tenhamos uma mídia alternativa e crítica da nossa realidade. Muito obrigado, João. O Observatório do Terceiro Setor desta semana termina aqui, mas nós queremos continuar em contato com você. Acompanhe notícias, artigos, nosso programa de rádio e TV e muito mais no portal observatoriotercesetor.com.br. Envie comentários, críticas e sugestões. Participe do Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Até o próximo programa.